Hoje o programa será dedicado ao Dia das Bruxas, porque efetivamente estamos a passar por esse tempo de tradição e que terá interesse falar do mesmo, e com isto cobrimos um programa que estará dentro do tempo, do timing em que deveria ser produzido. O Dia das Bruxas em inglês, Halloween, pronuncia-se ou também Halloween, é uma celebração observada em vários países, principalmente no mundo anglófono, em 31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de Todos os Santos. Começa com a vigília 3 dias de Hallowtide, o tempo do ano litúrgico dedicado a lembrar os mortos, incluindo santos, os Hallows, mártires e todos os fiéis falecidos. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween se originaram no antigo festival celta da colheita, o Samhain, e que esta festividade gaélica foi cristianizada pela Igreja primitiva. O Samhain e outras festas também podem ter tido raízes pagãs. Alguns, no entanto, apoiam a visão de que o Halloween começou independentemente do Samhain e tem raízes cristãs. Entre as atividades de Halloween mais comuns estão festas e fantasia, praticar doce ou travessura, decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, jogos de adivinhação, ir em atrações assombradas, contar histórias assustadoras e assistir filmes de terror. Em muitas partes do mundo, as vigílias religiosas cristãs de Halloween, como frequentar os cultos da igreja e acender velas nos túmulos dos mortos, permanecem populares, embora em outros lugares seja uma celebração mais comercial e secular. Alguns cristãos, historicamente, abstêm-se de carne no Dia das Bruxas. O primeiro registro do termo Halloween é datado de 1745. É uma contração do termo escocês All Hallows Eve, que significa véspera do Dia de Todos os Santos, data comemorativa do calendário cristão. Embora existam várias teorias sobre a origem, a mais difundida aponta o festival celta Samhain, celebrado na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. A origem do Halloween traz às tradições dos povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã-Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 d.C., embora com marcas das diferenças em relação às atuais abóboras ou da muito famosa frase doces ou travessuras, exportada pelos Estados Unidos, que popularizaram a comemoração. Originalmente, o Halloween não tinha relação com bruxas, era um festival do calendário celta da Irlanda, o Festival de Samhain, celebrado entre 30 de outubro e 2 de novembro, e marcava o fim do verão. Samhain significa literalmente fim do verão. A celebração do Halloween tem duas origens que no transcurso da história se foram misturando. Tem a origem pagã, a origem do Dia das Bruxas, tem a ver com a celebração celta chamada Samhain, que tinha como objetivo dar culto aos mortos, e à deusa Yubihewol, símbolo antigo da perfeição celta. A invasão das Ilhas Britânicas pelos romanos, em 46 a.C., acabou unindo a cultura latina com a celta, sendo que esta última acabou minguando com o tempo. Em fins do século II, com a evangelização desses territórios, a religião dos celtas, chamada druidismo, dos druidas, já tinha desaparecido na maioria das comunidades. Pouco sabemos sobre a religião destes povos, dos druidas, pois não se escreveu nada sobre ela. Tudo era transmitido oralmente de geração para geração. Sabe-se que as festividades do Samhain eram celebradas muito possivelmente entre os dias 5 e 7 de novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno no hemisfério norte.
eram precedidas por uma série de festejos que duravam uma semana e davam ao Ano Novo celta. A festa dos mortos era uma das suas datas mais importantes, pois celebrava o que para os cristãos seriam o céu e a terra, conceitos que só chegaram com o cristianismo. Para os celtas, o lugar dos mortos era um lugar de felicidade perfeita, onde não haveria fome nem dor. As festas eram presididas pelos sacerdotes druidas, que atuavam como médiums entre as pessoas e os seus antepassados. Dizia-se também que os espíritos dos mortos voltavam nessa data para visitar os seus antigos lares e guiar os seus familiares rumo ao outro mundo. Quanto à origem católica, desde o século IV, a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar todos os mártires. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano dedicado a todos os deuses, um panteão, num templo cristão e dedicou-o a todos os santos, a todos os que nos precederam na fé. A festa em honra a todos os santos, inicialmente, era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gregório III mudou a data para 1 de novembro, que era o dia da dedicação da Capela Todos os Santos na Basílica de São Pedro em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como festa grande, esta também ganhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior, 31 de outubro. Na tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallows Eve, Vigília de Todos os Santos, passando depois pelas formas All Hallowed Eve e All Halloween, até chegar à palavra atual Halloween. Se analisarmos o modo como o Halloween é celebrado hoje, veremos que pouco tem a ver com as suas origens. Só ficou uma alusão aos mortos, mas com um caráter completamente distinto do que tinha no princípio. Além disso, foi sendo pouco a pouco incorporada toda uma série de elementos estranhos tanto à festa de finados como à festa de Todos os Santos. Entre os elementos acrescidos temos, por exemplo, o costume dos disfarces, muito possivelmente nascido na França entre os séculos XIV e XV. Nessa época, a Europa foi flagelada pela peste negra e a peste bubónica dizimou perto da metade da população do continente, criando entre os católicos um grande temor e preocupação com a morte. Cá estamos a passar, nesta altura, por uma pandemia que eu penso que esta foi das que durou mais tempo. Cerca de 5 anos, penso eu. Multiplicaram-se as missas na festa dos fiéis defuntos e nasceram muitas representações artísticas que recordavam às pessoas a sua própria mortalidade. Algumas dessas representações eram conhecidas como danças da morte ou danças macabras. Alguns fiéis, dotados de um espírito mais burlesco, costumavam adornar na véspera da festa de finados, as paredes dos cemitérios com imagens do diabo puxando uma fila de pessoas para a tumba, papas, reis, damas, cavaleiros, monges, camponeses, leprosos, etc. Afinal, a morte não respeita ninguém. Também eram feitas representações cênicas, com pessoas disfarçadas de personalidades famosas e personificando inclusive a morte, à qual todos deveriam chegar. Na Idade Média, um costume do dia de finados era o souling, derivado da palavra soul, alma, em que as crianças iam pedindo pelas portas um bolo, o bolo das almas, em troca do qual faziam uma oração pelos familiares falecidos de quem lhes dava o bolo. Essa tradição poderá ter evoluído para a tradição de pedir um doce, sob a ameaça de fazer uma travessura, uma trick ou treat, doce ou travessura, que teve possivelmente origem na Inglaterra, no período da perseguição protestante contra os católicos, de 1500 a 1700. Nesse período, os católicos ingleses foram mesmo privados dos seus direitos legais e não podiam exercer nenhum cargo público.
Além disso, foram-lhes infligidas multas, altos impostos e até mesmo a prisão. Celebrar a missa era passível da pena capital e centenas de sacerdotes foram martirizados. Produto dessa perseguição foi a tentativa de atentado contra o rei protestante Jorge I. O plano conhecido como Gunpowder Plot, conspiração da pólvora, era fazer explodir o parlamento, matando o rei, e assim dar início a um levante dos católicos oprimidos. A trama foi descoberta em 5 de novembro de 1605, quando um católico converso chamado Guy Fawkes foi apanhado guardando pólvora na sua casa, tendo sido enforcado logo em seguida. Em pouco tempo, a data converteu-se numa grande festa na Inglaterra, que perdura até hoje. Muitos protestantes a celebravam usando máscaras e visitando as casas dos católicos para exigir deles cerveja e pastéis, dizendo-lhes trick or treat, doce ou travessuras. Mais tarde, a comemoração do dia de Guy Fawkes chegou à América, trazida pelos primeiros colonos, que a transferiram para o dia 31 de outubro, unindo-a com a festa do Halloween, que havia sido introduzida no país pelos imigrantes irlandeses. Vemos, portanto, que a atual festa do Halloween é produto da mescla de muitas tradições trazidas pelos colonos no século XVIII para os Estados Unidos e ali integrados de modo peculiar na sua cultura. Muitas delas já foram esquecidas na Europa, onde hoje, por colonização cultural dos Estados Unidos, aparece o Halloween enquanto desaparecem as tradições locais. Penso mesmo que a tradição na América em se usarem as tais abóboras difere da tradição inicial celta, em que se usavam nabos, onde depois eram penduradas ou metidas lâmpadas e, portanto, eram iluminados os nabos para efetivamente festejar os mortos. Mas não havia nabos na América e então, como só havia abóboras, o festival passou a transferir esse produto hortícola, o nabo, para a abóbora. E assim, hoje temos as abóboras em vez dos nabos e a tradição ficou precisamente e continua com as abóboras. E as crianças acham todas muito engraçada esta celebração e todos nós, ou pelo menos as mães, já cortaram as abóboras para que os filhos levassem para a escola. Eu pelo menos fiz isso, cortar os olhos, a boca e o nariz para que depois fossem iluminadas e os miúdos acham imensa graça a esta celebração. Portanto, pessoal, hoje é tudo. Foi só para relembrar esta data simbólica que agora atravessamos. Um beijinho para todos, até para a semana e muito boa saúde para todos e para toda a família. Tchau, até para a semana.